As Ilhas Galápagos combinam uma espetacular beleza natural com uma grande diversidade biológica. A diferença de outros arquipélagos, cujos ecossistemas foram alterados pela interferência humana, aqui em Galápagos, a biodiversidade original ainda se mantém na maioria das ilhas. Isso a torna uma ecorregião única no mundo, declarada Patrimônio da Humanidade pela Unesco. Biodiversidade, vida e variação da vida em um mundo tão rico em formas e cores, em desenhos e sabores, que apesar de chamarmos de casa, não conhecemos mais do que o equivalente a um pequeno quarto. Tamanho é o desconhecimento sobre os habitantes com quem compartilhamos nosso planeta, que alguns afirmam que a ciência sabe mais sobre a quantidade de estrelas em nossa galáxia do que a quantidade de espécies na Terra. A quantidade de espécies que existe no planeta é realmente ampla e gigantesca. Em 1 hectare de bosque tropical é possível encontrar até 200 espécies de plantas, por exemplo. Em 1 hectare. Em um estudo que fizemos, por exemplo, com os morcegos em uma pequena ilha do Bosque Imbene, de aproximadamente meio hectare, tem 21 espécies de morcegos, ou seja, a riqueza das espécies é incrível. A taxa de descobrimento de novas espécies é muito grande. Anualmente, estima-se que esteja entre 6% e 10% a taxa de descobrimento. Ainda está se discutindo quantas espécies existem, mas existe mais ou menos um consenso de que conhecemos em torno de 2% e 3% do que existe no planeta. Conhecemos de nome e sobrenome. Meu nome e sobrenome é Homo sapiens, então conhecemos por nome e sobrenome em torno de 2 milhões de espécies. Mas é estimado que possam existir entre 20 e 30 milhões de espécies. Estamos apenas arranhando a superfície do que conhecemos. Uma coisa que está relacionada a isto é que conhecemos bem há muito pouco, mas estamos perdendo muito rápido. Estamos aumentando as taxas de extinção sem conhecer realmente aquilo que temos. É como se alguém tivesse nos deixado uma conta bancária com dinheiro e não sabemos quanto dinheiro tem, mas já estamos gastando e gastando dinheiro e em algum momento ele vai acabar. E se não sabemos o quanto temos, como podemos saber exatamente o que estamos perdendo? Nossa vida depende diretamente da biodiversidade. E ainda que este conceito seja em sua essência simples, sua abrangência se estende a conceitos extremamente complexos. A biodiversidade é a diversidade, a variedade de organismos que existem na Terra. Quando falamos de biodiversidade ao nível do nosso planeta, estamos falando de todos os seres vivos que temos. Na biodiversidade falamos de animais, de plantas, de micro-organismos, de fungos, de bactérias. Estamos falando de tudo isso, todos os diferentes tipos que temos, todas as diferentes espécies que temos, formariam a biodiversidade. O termo espécie é um termo um pouco complexo para ser definido, porque muitas vezes se usam raças, variedades, espécies como se fossem sinônimos, o que não é correto. Basicamente, uma espécie se refere a um grupo de organismos que são capazes de se reproduzir entre si
e dar futuras gerações viáveis, que também serão capazes de se reproduzir entre si e perseverar no tempo. Às vezes isso não acontece. Eu posso cruzar, por exemplo, uma égua com um jumento, e nós temos um asno. Normalmente o asno não consegue se reproduzir depois. Então isso se torna uma variedade. As variedades, no geral, não são capazes de se reproduzir entre si e formar a mesma espécie. Então, espécie é um termo complexo que ainda está de fato em discussão no âmbito científico e no âmbito biológico. Por exemplo, um dos problemas é essa própria reprodução está limitada a uma região geográfica ou não. Quantas gerações precisa ter essa reprodução para que possa ser chamada de espécie, etc. O que acontece é que essa definição não é válida para todos os organismos. Porque, por exemplo, quando falamos de bactérias, as bactérias não têm sexos separados e não se reproduzem entre elas. Mas elas se dividem. A célula se divide pela metade e essa é a sua forma de se reproduzir. Aí temos que encontrar outra forma de definir a espécie. Existem muitas plantas que são hermafroditas, que têm dois sexos, mas na mesma planta. Ou têm flores masculinas e femininas, ou até mesmo a própria flor pode se autopolinizar. Quando não temos a reprodução, não temos dois sexos separados e não temos a reprodução. É mais difícil delimitar o que seria uma espécie. Em outro tema, temos o mesmo problema, por exemplo, quando queremos falar de espécies fósseis. Quando queremos delimitar o que é uma espécie que não existe mais, que não vive, que não temos espécimes vivos na atualidade, mas que todos são fósseis. Não podemos usar a definição da reprodução. Temos que buscar outra maneira. Então, existem vezes que, nesses casos, temos que olhar a morfologia, organismos que são muito parecidos entre si, morfologicamente e distintos de outros grupos. O reino vegetal tem uma infinidade de espécies e uma diversidade muito grande, não só em espécies, mas também em formas, tamanhos, né? Em cores. Então, essa diversidade se dá de várias formas, né? A maneira como os taxonomistas de plantas identificam uma planta, em geral, é as angiospermas, né? Pela flor. Então, o sistema floral, o sistema reprodutivo da planta é que dá a identificação da planta e dá a família, depois o gênero e depois a espécie. Então, há milhares de espécies no reino vegetal e elas podem ser muito pequenininhas, de poucos centímetros, até árvores enormes de dezenas de metros, não é? Então, existe uma grande diversidade no reino vegetal também. Para poder entender a biodiversidade, normalmente ela é categorizada ou estruturada em diferentes níveis hierárquicos. Então podemos encontrar biodiversidade em níveis hierárquicos mais baixos, por exemplo, nível genético, a diversidade de genes, cromossomos, etc. Podemos encontrar biodiversidade no nível de indivíduos, basicamente sexos, masculinos, femininos, inclusive variedades, raças, espécies, etc., podem estar dentro do termo indivíduo. O nível seguinte são as populações, que é o conjunto de indivíduos, que vivem em uma área em particular. O conjunto de populações está em outro nível, que seriam as comunidades. As comunidades são definidas como conjunto de populações que utilizam mais ou menos os mesmos recursos e que estão localizados em uma área em particular. E da comunidade, do conjunto de comunidades, surge mais outro nível, que seriam os ecossistemas, ou biomas, ou habitats, como quiser chamar, mas estamos falando ao nível ecossistêmico. Então, a biodiversidade, que tem um termo simples, está estruturada em categorias. Mas a biodiversidade também pode estar estruturada pela forma em que funciona. Não somente temos a estrutura, que são os organismos e os diferentes níveis até ecossistema, mas também a forma em que esses organismos estão funcionando. Pode funcionar a nível molecular ou a nível supramolecular, que é basicamente dos habitats. Por exemplo, na regulação da água, na regulação dos ciclos de carbono, na polinização, na dispersão de sementes. A biodiversidade começa com um conceito muito simples, a variedade da vida, mas começa a ficar mais complexo nos níveis de formação e de estrutura da biodiversidade. Diversidade tão complexa
que assombra, variedade tão extensa que evidencia a limitação do saber humano. E apesar do método eficaz proporcionado pela ciência para o estudo do comprovável, ainda existem perguntas fundamentais que estão muito além do reproduzível. Vemos na natureza as árvores, os insetos, os peixes, os pássaros, e nós nos perguntamos como estas coisas surgiram. Isso é o que a teoria da evolução tenta explicar e também é o que a criação tenta explicar. É a razão que nós pensamos sobre a origem destas coisas. Do ponto de vista da evolução, existe um tipo de divisão. Nós podemos explicar estas coisas sem falar de um Criador? E Charles Darwin tinha esse objetivo em mente. Ele queria tentar explicar estas coisas sem fazer referência a um Criador. Então, ele observou na natureza que existem mais descendentes produzidos do que espaço no habitat para que todos sobrevivam. Ele observou que existem variações, que alguns descendentes são mais fortes, que alguns descendentes produzem mais descendentes do que outros. Então, ele se deu conta de que aqueles que sobrevivessem mais seriam os mais fortes, ou os mais inteligentes, ou de alguma forma, os mais bem-sucedidos. Dessa forma, ele desenvolveu sua teoria da seleção natural. Note o termo que ele usou, seleção natural. Ele escolheu esse termo intencionalmente porque ele não queria mencionar a Deus ali. Ele está excluindo tudo o que Deus talvez possa fazer ao usar o termo seleção natural. Agora, a pergunta é: a teoria de Darwin consegue explicar? Ela é bem-sucedida? Eu acho que não. Ela absolutamente não é bem-sucedida, mas ela sim explica algumas coisas. Enquanto Darwin esteve aqui nas ilhas, os tentilhões realmente não chamaram muito a sua atenção. Foi só no seu retorno à Inglaterra, depois de várias conversas com outros cientistas, que seus olhos se voltaram para estes pequenos passarinhos. Na verdade, se quisermos falar sobre um pássaro importante para Darwin na sua passagem pelas Galápagos, devemos considerar outro bem diferente. Quando Darwin visitou as ilhas, o pássaro que mais lhe chamou a atenção foi o sabiá. Ele percebeu que haviam espécies diferentes nas ilhas diferentes e comenta isso no seu caderno de viagem, e que todas elas eram similares a um sabiá que ele tinha visto na América do Sul, no Chile. Isso chamou a sua atenção, mas ele ainda tinha na sua cabeça a ideia geral, comum na época, e ele chegou a escrever que eram simplesmente variações. Não se atreveu a chamar de espécie, mas essa ideia estava na sua cabeça. E não somente na de Darwin. Na época de Darwin, é muito comentado que a crença geral era o fixismo. Ou seja, que Deus criou os organismos nos mesmos lugares onde eles se encontravam no momento e que, além disso, as espécies não podiam mudar em nada. Então existiam muitos cientistas que duvidavam dessa ideia e a discutiam muito. E isso é lógico, pois uma das razões de Darwin ter chegado às conclusões que chegou foi porque ele sabia muito sobre seleção artificial. Ele sabia muito sobre a reprodução de pombas e de outros organismos. E era evidente que os organismos mudavam e que era possível fazer a mudança de forma artificial, porque os seres humanos já faziam isso há séculos. Conseguiam diferentes tipos de animais domésticos, diferentes tipos de plantas. Ou seja, isso era possível fazer. Era possível mudar as espécies. Então, quando Darwin chega aqui com uma evidência de que isso é assim, é muito mais lógico pensar que existe um organismo ancestral, um antepassado que chegou nas ilhas e em cada ilha ele se especializou. De alguma forma, ele se adaptou ao ambiente e mudou um pouquinho.
É mais lógico do que pensar que Deus havia colocado um sabiá ou um todo diferente em cada lugar. Simplesmente mudando um pouco o formato do bico, a cor das asas, o comportamento reprodutor. Esse tipo de coisas. Então isso foi o que chamou a atenção de Darwin. A ideia que surge para Darwin. Ou mais, a ideia que se instala em sua cabeça com o que vê aqui. É que existe a possibilidade do que ele chamava de transmutação de espécies, que é o que nós chamamos de especiação. Dentro do conceito biológico, a especiação seria exatamente o surgimento de uma nova espécie. Agora, eu entendo que nós devemos nos ater à definição de espécie. Porque, veja bem, exemplos de especiação que nós temos, que são frequentemente encontrados nos livros, textos adotados nas escolas e nas universidades no Brasil, imagine você com uma determinada população de salamandras, onde essas salamandras podem cruzar entre si e originar descendentes férteis. Muito bem, agora considere que um evento catastrófico venha promover uma separação dessas populações, seja através de isolamento geográfico ou através de um outro fenômeno excepcional na natureza. Depois de certo tempo, essas duas populações que tiveram origem em uma mesma população anterior perdem a capacidade de cruzamento entre si. Então, utiliza-se aqui a terminologia surgimento de uma nova espécie. Ora, se olharmos novamente a informação genética existente na população inicial e na nova população, perceberemos que novamente se trata de apenas de uma recombinação da informação já existente. Então não há nenhuma novidade. A novidade trata-se apenas de condições em função de influências ambientais que as duas populações desenvolveram. Uma muda o seu período de produção de gametas em comparação ao outro. A outra vai ter uma pigmentação na pele diferente em detrimento ao outro grupo que não mais a reconhece como parceiro para acasalamento. Mas em termos de informação, é a mesma. Desde a passagem de Darwin pelas Galápagos, este arquipélago se tornou um dos principais protagonistas em grande parte dos livros de biologia. Entre seus principais personagens se encontra um réptil muito particular, que além de ser o único no mundo por suas características, é um belo exemplar do processo de especiação. Um dos animais pelos quais as Ilhas Galápagos são conhecidas e que são muito característicos são as iguanas. Basicamente, existem dois tipos básicos de iguanas, que são as iguanas terrestres e as iguanas marinhas. Dentro das iguanas terrestres existem várias espécies. Uma delas foi descoberta recentemente, que é a iguana rosa. Mas, no geral, elas são muito similares entre elas, com características similares. Varia o tamanho, a cor e algumas pequenas diferenças, mas são todas iguanas terrestres. E depois temos aqui, digamos, que seja a mais especial, que seria a iguana marinha, porque é o único lagarto marinho do mundo. É o único lagarto que passa um tempo considerável dentro da água, que se alimenta na água, que é capaz de nadar e mergulhar em água marinha. As principais características que diferenciam os dois grupos, as iguanas marinhas e as iguanas terrestres, são a forma de algumas partes do seu corpo que estão relacionadas ao fato do meio em que se encontram, onde se alimentam, onde se movem. Então temos, por exemplo, a cauda. A cauda da iguana terrestre é mais arredondada. Ele serve basicamente para o equilíbrio durante o movimento ao andar no chão e nas rochas. Já a iguana marinha utiliza a cauda como motor na natação. Sua propulsão vem da cauda. Então essa cauda é muito mais plana. Ela é plana na lateral, enquanto a outra é arredondada. Então essa é uma diferença básica que está relacionada ao movimento. Temos outra diferença importante, que é das unhas. As unhas da iguana marinha são muito mais alongadas, muito mais longas do que a da iguana terrestre, porque isso lhe permite escalar pelas rochas para se alimentar das algas. As algas marinhas que são basicamente sua fonte de alimentação. Também existem algumas diferenças no tamanho.
Porque as iguanas marinhas chegam a ser maiores do que as iguanas terrestres, mas aí existe mais variabilidade, porque algumas subespécies não são todas iguais em todas as ilhas. Então existem algumas iguanas marinhas em algumas ilhas que são menores, medem apenas uns 75 centímetros, enquanto outras são muito maiores. Existem outras diferenças, como por exemplo a cor. A iguana marinha é muito mais escura, praticamente preta. Isso tem uma função de camuflagem, porque as rochas vulcânicas dessa ilha são muito escuras. Então as iguanas, quando estão sobre esse extrato rochoso escuro, praticamente não são vistas. Então elas podem se esconder de predadores, como os gaviões ou outras aves que podem atacá-las, principalmente quando são pequenas, porque quando estão grandes, normalmente já não têm inimigos naturais. Já a iguana terrestre possui uma cor mais parecida ao extrato em que se move, que é mais amarelado, mais claro. Também existem diferenças na alimentação. As iguanas terrestres comem diferentes tipos de vegetais. Aqui nas ilhas, elas se alimentam muito de cactos, porque eles dão não somente alimento, mas também água. Pois há muita escassez de água doce, então as iguanas tomam a água dos cactos que comem. Uma característica importante é que as iguanas marinhas, ao se alimentarem de algas, precisam de duas coisas. Uma é uma flora bacteriana especial que lhes permita digerir essas algas. A outra é a forma de se livrar do excesso de sal. Pois quando se alimentam no mar, ingerem um excesso de sal que se deve eliminar. As iguanas marinhas têm umas glândulas dentro do nariz, que são as glândulas do sal, que estão constantemente extraindo do sangue esse excesso de sal, secretando para fora. Então, por cima da cara dessas iguanas, essas glândulas liberam um líquido hipersalino. A água passa por ali e se cria uma crosta de sal em cima da cara, uma crosta branca, e que também pode ser usado como defesa. Quando incomodam uma iguana, aborrecem uma iguana marinha, ou quando ela está assustada, o que ela faz é espirrar muito forte e libera um jato de água salgada, o que supostamente pode assustar quem incomoda. As iguanas terrestres também têm glândulas muito similares, mas não as usam para a mesma coisa. As dietas herbívoras fornecem mais potássio do que o corpo precisa. Então, alguns lagartos herbívoros, incluindo as iguanas terrestres, utilizam essas glândulas para secretar para fora o excesso de potássio que possuem. Se observarmos as diferenças entre as iguanas marinhas e as iguanas terrestres, elas não são realmente espetaculares no sentido de que não há nenhuma estrutura nova. Não há um plano corporal novo. Simplesmente, algumas coisas mudaram de forma, de tamanho, de cor ou modificaram um pouco a sua função. Aí estaríamos falando do que se chama adaptação. Quando falamos de adaptação, isso pode ter dois significados diferentes. Uma adaptação é uma característica de um organismo que lhe ajuda a sobreviver, a funcionar corretamente no meio em que vive. Então, poderíamos dizer que, por exemplo, a cauda da iguana marinha, uma cauda plana nas laterais, é uma adaptação para o movimento aquático para se propelir na água. Outro significado da palavra adaptação seria o que é o processo de adaptação, ou seja, como chega a adquirir essa característica que permite a esse animal que sobreviva e funcione corretamente no meio ou nas condições ambientais em que se encontra. E então, temos diferentes possibilidades, diferentes interpretações. A interpretação convencional, dentro do que seria a teoria da evolução, é que não há uma previsão. Não existe um projeto e não existe uma previsão do que acontecerá com o organismo no futuro. Ou seja, as mudanças que ocorrem no organismo são mudanças que ocorrem ao acaso, que normalmente correspondem a mutações genéticas com erros, quando se copia o DNA. Há um erro que altera o organismo de alguma forma. Pode mudar a cor, pode mudar a forma, pode mudar a velocidade do crescimento, pode mudar algum detalhe desse organismo, mas nunca será uma previsão do futuro para que depois esse organismo funcione em um meio diferente. É algo que acontece totalmente ao acaso. Se depois coincide que esse organismo, que por acaso sua cauda ficou mais plana, decide entrar na água e começar a nadar, isso será uma vantagem para esse animal, porque ao ter uma cauda mais plana, poderá nadar melhor. Essa seria uma forma de interpretar,
A outra possibilidade seria que os organismos estivessem de alguma forma preconcebidos a que pudessem enfrentar diferentes ambientes e sobreviver nas condições deles. Seria dizer que o organismo tem ali a informação genética para ter a cauda de diferentes formas, mais achatadas ou menos, ou mais arredondada, ou as unhas mais longas ou curtas, ou uma cor diferente, e que toda essa informação já esteja de alguma forma na população e que depois essas características simplesmente se manifestem no organismo, quando necessário. Então, os mecanismos para que isso ocorra, isto é o que se chamaria de pré-adaptação, que o organismo, de alguma forma, já tem a característica antes, e, de alguma maneira, quando chegam essas circunstâncias, está preparado para enfrentá-las. Então, isso seria um pouco da interpretação criacionista. Quer dizer, nós pensamos que temos um desenhista por trás das maravilhas da natureza, que quando cria os organismos, já os prepara para que possam enfrentar diferentes condições ambientais e possam sobreviver. Que possam mudar ligeiramente, mas estamos falando de alguns limites. As mudanças têm algumas limitações e estaríamos falando do tipo de mudança onde não aparecem estruturas novas, porque uma estrutura nova requer informação genética nova. É necessário algo novo, nova informação. E informação nova não é barato. A melhor forma de se conseguir é através de algum tipo de contribuição inteligente de fora do sistema, introduzindo no sistema as informações. Isso é o que os criacionistas têm para oferecer. Eu acredito que funciona, que existe um Criador que introduziu as informações, e por isso temos diversidade. A teoria de Darwin explica por que temos pequenas variações aqui e ali. Esse tipo de coisa é sim muito útil, mas não explica a grande questão: como surgiram os peixes inicialmente? Como surgiram os insetos inicialmente? Darwin realmente não explica isso. Tem a vida, tão diversa e complexa como a conhecemos, uma explicação? Sendo que a origem é um evento distante do passado, que não presenciamos nem podemos reproduzir, estaríamos em condições de dar uma resposta definitiva, claramente científica, à pergunta sobre a origem da vida em nosso planeta?